Muito bem, vamos então à Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora nós vamos começar a pegar no pé desses administradores públicos, tá certo? Para a gente poder entender o grau de responsabilidade desses indivíduos. Ok, pessoal? Vamos analisar então agora isso. A questão, por exemplo, da renúncia de receita. Pode, claro, pode a renúncia de receita, só que tem um detalhe. Renúncia de receita significa que eu terei dinheiro a menos. Então eu tenho que ter um planejamento para dizer o seguinte: se eu vou dar um incentivo fiscal, olha, você vai deixar de pagar isso porque você está aqui nesse local. Olha, você está devendo bastante para o governo, tem dívida ativa, mas nós vamos diminuir um pouco desse juro. Tudo isso é uma renúncia de receita. Agora, isso vai ou não prejudicar o Estado? É uma forma de você buscar aquilo que já estava perdido em definitivo, ou simplesmente você se precipitou, ou pior, quis favorecer alguém? Então, você tem que ter um relatório, você tem que ter um planejamento, você tem que provar que não haverá perdas por renúncia de receita, porque, afinal de contas, ninguém está desprezando aí o dinheiro que pode estar vindo, e principalmente se for um dinheiro extra, ok? Então a gente tem que ficar atento com relação a essa questão de renúncia de receita. Posso abrir mão de um imposto, pode abrir mão de alguma coisa, mas eu vou ter que responder por isso, ok? Temos metas fiscais e temos riscos fiscais. Metas fiscais são programas, são propostas, é o meu planejamento. Riscos fiscais significa qual a capacidade de endividamento do Estado. Afinal de contas, quando o município quer um empréstimo, ele pede aval para quem? Para o Estado. E quando o Estado pede um empréstimo, ele pede aval para quem? Para a União. Aí, quando a União quer o aval, vai pedir para quem? Para o FMI, tá certo? Que é uma espécie de Serasa do mundo, ok? Perguntinha boa para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que fica a questão dos restos a pagar em fim de mandato? 8 meses antes do final do mandato, não posso criar dívidas para o mandato subsequente sem haver previsão de receita. Aí vem a prova e pergunta bem assim: não poderá de forma alguma se criar dívidas para o próximo mandato e a questão é verdadeira. Não é, porque pode criar, desde que haja previsão, ou seja, que eu tenha recursos para poder cobrir. Eu não posso criar dívidas para que o outro pague. E essa é a questão. Senão eu vou responder por isso, tá certo? E para isso nós temos a questão do relatório, conforme a gente vem mencionando. De 4 em 4 meses o gestor público tem que apresentar esse relatório. Ele não pode fugir dessa responsabilidade. Tanto na questão da gestão, como na questão dos recursos públicos. Teve competência? Apliquei. E sim, qual é o resultado? Não é só aplicar não, meu filho. Eu quero o resultado desse processo. As pessoas estão se sentindo felizes, estão se sentindo bem, então nós vamos cobrar isso aí deles, tá certo? O principal da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há uma prova que não vai deixar de cobrar isso, é a questão do quê? Da transparência, da competência. Estão lembrados lá do artigo 70, que vai falar sobre o quê? Sobre a legalidade, sobre a legitimidade, economicidade. Ou seja, tem que economizar, tem que gerar superávit. Tem também a questão do equilíbrio orçamentário, despesa bater junto com receita, tá? Então vamos ter competência na hora de avaliar esses aspectos, tá certo? E o gasto com pessoal? Bom, da receita corrente líquida, por que líquida, professor? Porque a bruta é o total das arrecadações. A líquida é quando eu tiro a parte constitucional. Professor, mas que parte constitucional é essa? Aquela que vai, por exemplo, cobrir o rombo da Previdência, aquela que vão para os estados. Então depois que retira essa parte constitucional, quanto que a União pode gastar? 50%, tá certo? Com gasto com pessoal. Da receita corrente líquida. Isso é fundamental. Olhe lá o que está escrito nas nossas apostilas, veja os exercícios, tá certo? Muito bem, e o Estado pode gastar quanto? Da receita corrente líquida, depois que ele tira lá a parte da educação, a parte da segurança, etc. e tal. Quanto? 60%. E o município pode gastar quanto? 60% também. Então, estados e municípios, 60%. União, 50%. Da receita corrente líquida, após retirada a parte constitucional, tá? Os estados, por exemplo, 25% é relativo ao quê? Relativo à questão da educação
por exemplo, tá certo? Então, fiquemos atentos a esses pequenos detalhes. Eu não tenho nenhuma dúvida que você sabendo distinguir uma coisinha da outra, você não vai ter dor de cabeça na hora da sua prova, tá? Ok.